Graça e paz, irmãos. Feliz ano novo para vocês. Não tinha visto, ninguém me chamou para vir aqui este ano. E no dia que me chama, vai embora para São Paulo. Mas eu agradeço a Deus. Tudo bem. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no capítulo 9 do livro de Atos. Atos, capítulo 9. Vamos ler um pouco. Onde está escrito assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então Saulo se levantou da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Vamos parar um pouco aqui, depois nós continuamos a leitura. Este é o momento em que a igreja está em Jerusalém e exatamente depois que o evangelho, que tinha acontecido a diáspora da igreja, por causa do apedrejamento de Estevão, eles são levados. A Bíblia diz que todos, menos os apóstolos, saíram de Jerusalém. Mas eles não saíram assim porque fizeram uma mudança, eles foram dispersos para salvar a sua vida. Então, com isso, aconteceu um fato em Jerusalém. Os judeus, os fariseus, os que perseguiam a igreja, eles viram o que eles podiam fazer. Eles ficaram fortalecidos com o apedrejamento de Estevão. E nesse momento surge um personagem central dessa história. Saulo era um jovem promissor no farisaísmo. Saulo era um rapaz da Cilícia. E nós sabemos que em Jerusalém havia uma sinagoga chamada a Sinagoga dos Libertos. E todos os judeus que não eram de Jerusalém, eles iam para essa sinagoga. Os judeus que eram de Jerusalém, eles frequentavam outras sinagogas, mas a Sinagoga dos Libertos era só para judeus, que a gente diz judeus helenistas, que eram judeus que não eram de Jerusalém. Então, nessa Sinagoga dos Libertos, nós podemos encontrar Saulo, que era da Cilícia, podemos encontrar Barnabé, que era de Chipre, podemos encontrar Estevão, que era de Corinto. Então, nós vemos assim judeus, homens piedosos, sábios e expertos da lei, que frequentavam essa sinagoga. Agora, você imagina, nessa sinagoga, um Estevão que conhecia tão bem a lei e os profetas, mas cheio do Espírito, e um Saulo que era expert na lei e nos profetas, mas não tinha o Espírito Santo. Então,
logicamente que houve debate, houve questionamento, e por causa disso, Saulo e os outros levaram Estevão para o Sinédrio, que era a corte, e ali ele foi condenado à morte. Saulo era um rapaz inteligentíssimo, de uma família muito bem de vida de Tarso. Mês passado eu estive na casa dele, lá na antiga casa onde ele nasceu, cresceu, em Tarso, na Cilícia. Eu estava fazendo a segunda e a terceira viagens de Paulo. A família dele era uma família que tinha uma condição financeira boa, porque eles eram fabricantes de tendas, e esse era um trabalho que dava uma boa renda naquela época. Os pais investiram nesse rapaz e o mandaram para Jerusalém para ser graduado aos pés do grande mestre fariseu Gamaliel. Ele era um rapaz de uma família da tribo de Benjamim, mas ele era apaixonado pela lei de Moisés. E além do mais, ele era um rapaz culto, muito inteligente, que conhecia muito a literatura grega, falava grego, latim, hebraico e aramaico. Era um homem de uma cultura fenomenal, um expoente na idade dele e, além do mais, uma promessa entre os jovens para o judaísmo. Ele era um defensor ferrenho da lei de Moisés. Quando começa o grande movimento da igreja, foi exatamente quando vem Pentecostes. Antes de Pentecostes, 50 dias exatamente do dia de Pentecostes, digamos, 45 ou 46 dias, porque teve 3 dias, Jesus só ressuscitou ao terceiro dia, como tinha dito. Os guardas do sepulcro de Jesus receberam dinheiro para dizer que os discípulos de Jesus roubaram o corpo dele. Então, os fariseus, todo mundo em Jerusalém sabia que os discípulos de Jesus roubaram o corpo dele e disseram que ele ressuscitou. Então, para todos os que não tinham feito isso, a verdade era essa. Quando começam os milagres, sem a presença visível de Jesus, é quando vem o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, estava ali presente em Jerusalém uma quantidade enorme de judeus piedosos que vieram de várias nações do mundo, porque Pentecostes é uma das festas fixas de Deus. Nós vemos lá em Levítico 23, Deus dizer assim para Moisés: fala aos filhos de Israel que as festas fixas que celebrareis serão convocações solenes. São estas as minhas festas. Quais? Pães ázimos, Páscoa, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Então, para estas 7 festas, o povo de Israel tinha que celebrar. E aonde eles iam celebrar? Em Jerusalém, onde estava o templo. Por isso, os judeus que viviam em outros países se esforçavam para estar pelo menos em uma dessas festas em Jerusalém. Nós vemos isso acontecer na vida de Paulo na terceira viagem, quando ele volta, que ele queria chegar a Jerusalém para Páscoa, e não deu, ele resolveu chegar para Pentecostes, que é 50 dias depois.
Bem, todos os judeus piedosos encheram a cidade de Jerusalém para aquele Pentecostes. Jerusalém, ainda hoje, não é uma cidade tão grande. Você imagina 2000 anos atrás. O que aconteceu é que os discípulos de Jesus Cristo estavam todos fechados num recinto, porque estavam com medo dos judeus. Afinal de contas, todos diziam que eles roubaram o corpo de Jesus, para dizer que ele tinha ressuscitado. No dia de Pentecostes, a cidade cheia do jeito que estava, o Espírito Santo desceu. Só que o Espírito Santo não teve que pedir licença a ninguém para descer, nem chegou em secreto. A Bíblia diz que ouviu-se o som do céu, como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e cada um passou a falar uma nova língua, segundo o Espírito os dirigia que falassem. Bem, quando vem este Espírito, ele vem sobre a palavra que estava no coração daquelas pessoas. Nós lembramos, e eu já falei aqui, da explosão que dá quando nós botamos Espírito e palavra. Lembra lá em Gênesis, quando a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma, era vazia, havia trevas sobre a superfície do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas, o Espírito de Deus cobria, nada acontecia. Quando Deus trouxe a palavra, haja luz, houve uma explosão de vida. O encontro da palavra com o Espírito tem uma explosão de vida. Quando Jesus Cristo saiu daqui, foi para o céu, aqueles discípulos que ele deixou estavam encharcados da palavra. Eles estudaram 3 anos a palavra de Deus com o próprio Deus, porque Jesus Cristo é Deus. Mas eles não se viram para nada só com a palavra. Eles eram confusos, briguentos. Tanto que quando Jesus ressuscitou e disse para eles, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e de fazer discípulos de todas as nações, Jesus depois diz, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Em outras palavras, vocês vão fazer discípulos, mas não agora. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda não veio. No dia de Pentecostes, estavam aqueles homens todos cheios da palavra. Quando o Espírito Santo vem sobre eles, houve uma explosão de vida. Eles não puderam mais ficar presos. Abriram as portas e saíram falando em várias línguas das maravilhas de Deus. Então, os que estavam ali testemunharam. Não são esses todos galileus, quer dizer, caipiras? Como é que eles estão falando na nossa própria língua? Então, ali estava público e notório o grande milagre. O Espírito Santo chegou. No outro dia, houve o milagre na porta do templo. Um homem que era aleijado, coxo de nascença. Ele tinha por volta de 40 anos. Desde pequeno ele foi levado e deixado na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Todo mundo conhecia aquele homem, porque ele ia diariamente para a oração da hora nona, que é 3 horas da tarde. Todos conheciam. Ele não podia entrar no templo, porque era coxo de nascença, era considerado amaldiçoado. Nem todas as pessoas iam diariamente, mas ele ia. Então ele era conhecido de todos. Pedro e João agora vão ali cheios do Espírito. Quando o homem estende a mão para eles, baxixe, que é o jeito de pedir esmola lá. Eles disseram, olha para nós.
ouro e prata não temos para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Pedro lançou a mão nele, puxou, o homem se firmou nos pés, deu um salto para dentro do templo. Todos reconheceram que era ele. O milagre estava andando. O milagre ali era prova de um poder. Mas todos eles negavam. E não queriam. Porque era em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Então, eles achavam que se eles não fizessem alguma coisa com a igreja, o nome que eles chamavam a igreja era o caminho, não tinha mais vez para a lei de Moisés. E eles eram guardiões da lei. Então começaram a perseguir. A perseguição foi ferrenha. A perseguição foi difícil. Já no capítulo 8, por causa da morte de Estevão, os crentes saíram e começa a pregação do evangelho em Samaria. Sabe como eu vejo isso? Eu vejo assim. Quando você arou um campo, você vai semear a semente, você pega um punhado de semente e semeia. Não é? Eu creio que naquela época o que o Espírito Santo fez isso. Ele semeou a igreja. E como é que ele semeia? Tem que ter perseguição. Infelizmente, crente tem medo de morrer. Então, falou que vai matar, corre. Não é? Crente tem medo de morrer. Graças a Deus, crente é normal. Então, ele semeou a igreja. Já no capítulo 8, o evangelho chegou em Samaria. Agora, capítulo 9. Paulo de Tarso. Esse rapaz, esse Saulo, ele viu que a perseguição, porque ele encabeçou a morte, o apedrejamento de Estevão. Ele encabeçou. Então agora ele é a grande promessa dos fariseus. Jovem, boa condição financeira, culto, um grande estudioso, era uma promessa. Aí ele viu que deu certo, porque ou por causa da morte de Estevão, todos, a Bíblia diz todos, menos os apóstolos, tiveram que deixar Jerusalém. Então, ele agora com toda a autoridade, ele vai para o sumo sacerdote, como nós lemos, a Bíblia diz, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, ele foi ao sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Em Damasco existiam mais ou menos 40 sinagogas. O que ele queria? Autoridade por escrito para entrar em todas as sinagogas. E caso encontrasse algum seguidor de Jesus, ele ia prender e levar preso para Jerusalém, fosse homem, fosse mulher. De Jerusalém para Damasco, 6 dias de cavalo, a cavalo. Ele toma essas cartas e vai. Quando ele chega no caminho, a Bíblia diz que ao aproximar-se de Damasco, o que Paulo tinha? Uma certeza inabalável de que ele estava fazendo a vontade de Deus. Porque ele era um guardião da lei de Moisés, da pureza da lei. Então, ele estava servindo a Deus. Ele estava fazendo a vontade de Deus. Era isso que ele acreditava. Que Jesus Cristo era um facínora que recebeu a morte que merecia na cruz. E que seus discípulos roubaram o seu corpo para dizer que ele ressuscitou. Ele entra no caminho para Damasco com esta convicção.
Mas a Bíblia diz que quando ele se aproximava de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão, literalmente caiu do cavalo. E ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele disse: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando Paulo dá esse testemunho em Atos 22, ele acrescenta, ele diz que Jesus falou: eu sou Jesus, o Nazareno, porque Jesus tinha muitos, Yeshua, era um nome muito comum. Então ele diz: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Paulo está no chão. Toda a expectativa dele, ele foi pensando: vou de sinagoga em sinagoga. Aqueles que não quiserem blasfemar e recusar o caminho, vão vir comigo para Jerusalém presos. Vou trazer uma enxurrada de discípulos do caminho. Vou voltar, talvez depois de uns 15 dias eu tenho isso tudo pronto. E assim como eu acabei com essa história em Jerusalém, eu vou acabar em Damasco. Ele tinha expectativa, ele sabia o que ia acontecer, ele planejou, ele era um rapaz diferente, inteligente, religioso, seguidor de Moisés, adorador do Deus de Abraão. Ele queria agradar a Deus. Então, o que estava acontecendo? Ele não percebeu, ele não discerniu o tempo. Ele não discerniu que a graça chegou. Então, agora esse rapaz está no chão. E ali no chão, ele diz: mas ele falou comigo. E se ele falou comigo é porque ele está vivo. Mas então ele ressuscitou. Não era mentira dos discípulos dele. E se ele ressuscitou, ele é o Messias. Então nós crucificamos o Messias. Pensa isso tudo ali no chão, cego. Eu pergunto para vocês, meus irmãos, para onde foi a expectativa desse moço? Para onde foi a expectativa dele? Mas Jesus olhou ali, aquele Saulo fanático, e ele viu o Saulo apóstolo. Saulo estava de um jeito: o que eu vou voltar para fazer o que em Jerusalém? Se todos estão errados a respeito dele, agora eu sei. E o que eu vou fazer em Damasco? Se o que eu ia fazer está tudo errado. E agora? Não sei se isso já aconteceu na sua vida, meu irmão. Você pensa que está absolutamente certo. E de uma hora para outra, você descobre que você estava enganado. Quantas vezes isso pode acontecer na nossa vida? Por quê? Porque Deus tem o plano dele. Lá em Jó, a Bíblia diz para nós: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado.
O seu plano, meu irmão, o meu plano pode ser frustrado. O de Deus nunca será. Quantas vezes nós chegamos diante de Deus com o nosso plano arrumadinho, como Paulo. Senhor Deus, meu Pai, eu estou com isso aqui, eu planejei, eu arrumei, eu orei, eu fiz e aconteci. Não tem nada de pecado. E quando isso daqui eu começar, Senhor, eu fiz um voto, eu vou entregar o dízimo na igreja, mas eu também vou dar 10% para as missões. Eu estou pedindo a sua bênção. E Deus diz para você, por que é que eu tenho que abençoar os seus planos, quando eu tenho planos para você desde antes de você nascer? E nesse plano que eu tenho para você estão todas as minhas bênçãos. Você não quer o meu plano, onde estão as minhas bênçãos, mas você quer que eu abençoe o seu? Está errado. Paulo, me diga o que ele tinha no coração, o desejo de servir a Deus. Mas não era assim. Deus tinha separado Paulo. Deus tinha separado Saulo para ser Paulo, o apóstolo dos gentios. Deus tinha um plano estabelecido para ele antes dele nascer. Ele estava vivendo um momento atrás. Ele estava preso na lei, quando Deus o tinha feito nascer para ele viver a graça. Então, quando o nosso plano, ele não está dentro do plano de Deus, vai haver frustração. Agora, eu queria que você continuasse a leitura comigo aí, a partir do versículo 10. E você vai ver mais uma expectativa, para depois a gente começar a pregar. Aí a Bíblia diz assim no versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama à direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho visto a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos aqueles que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Vamos ver isso aqui. Paulo, lá em Jerusalém, pediu cartas aos sumos sacerdotes para ir a Damasco, nas sinagogas. Se ele encontrasse discípulos de Jesus Cristo, ele ia prender e trazer para ser julgado em Jerusalém, fosse homem ou fosse mulher. Eu imagino a expectativa daquele rapaz. Só que a igreja em Damasco também estava com uma expectativa. A igreja de Jesus Cristo naquela época não se reunia assim como nós. Eles se reuniam nas casas,
Eles iam à sinagoga, porque todos os primeiros cristãos, eles eram judeus. O evangelho nasceu ali, Jesus era judeu. Então os crentes eram judeus, todos os discípulos eram judeus, espalhados nas sinagogas. Eles estavam apavorados, porque eles sabiam quem era Paulo. Você imagina uma igreja sofrendo, chorando, orando, clamando, possivelmente jejuando, pedindo a Deus que não permitisse que Paulo chegasse a Damasco. Porque Paulo, naquela época, era fera sanguinária, matador, perseguidor da igreja. Pensa o que é uma igreja. Aquelas famílias orando, clamando pelos seus filhos. Porque sabiam que se ele chegasse em Damasco, ele ia fazer o que fez em Jerusalém. Então, a expectativa da igreja é que Deus ouvisse a oração. É que Deus não permitisse que Paulo chegasse a Damasco. A igreja já sabia que Paulo tinha essa intenção. Eles sabiam lá que Paulo tinha ido ao sumo sacerdote pedir cartas. Você pensa numa igreja em oração? Pensa o que é isso. Pois Jesus Cristo, numa visão, aparece para um discípulo. Eu acho lindo que Jesus podia ter ido para tantas autoridades, mas foi para um discípulo. Pode ter certeza que Jesus usa o que é dele. Ele vai usar você. Se ele tem alguma coisa para fazer, ele vai usar você, porque você é propriedade dele, você é discípulo dele. Ele vai buscar Ananias. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e numa visão Jesus aparece para ele e diz: Ananias, e ele: eis-me aqui, Senhor. Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, porque ele está orando. Eu vou parar aqui. Tem crente que tem coragem de dizer para mim: irmã, eu não sei orar, só crente novo. Paulo tinha um dia, 2, e já estava orando. Ah, mas Paulo era um fariseu, igual você antes de aceitar Jesus Cristo. Igual a mim também, antes de aceitar. Pois ele está orando e viu um homem chamado Ananias entrar na casa, impor sobre ele as mãos, para que recupere a vista. Preste atenção. Jesus Cristo já tinha dado a Paulo uma visão. Jesus Cristo já tinha mostrado Ananias para Paulo, esse aqui que vem. Paulo viu um homem chamado Ananias. Jesus ainda deu o nome. Olha Jesus. Como é que Jesus Cristo deu uma visão para Paulo? Paulo não era nem crente, nem tinha Espírito Santo. E o que é impossível para Jesus? Quem disse o que ele pode e o que ele não pode fazer? Hein? Quem disse? Jesus Cristo mostrou e disse o nome para Paulo. É esse homem aqui, o nome dele é tal, e ele vem aqui impor as mãos. Pronto. Jesus disse para Ananias. Ele viu, ele já te viu, já sabe o teu nome. Para que ele fique, recupere a vista. Você já pensou nesse pobre do Ananias? Orando e jejuando. Crente que Deus ia fazer o que eles estavam pedindo. E agora ele vem saber que o homem já tinha chegado. Eles não queriam que o homem chegasse em Damasco. Agora Jesus Cristo dá a notícia para ele: já chegou. O problema está cego. E você vai lá para curar. Está vendo? Chegou, mas está cego. E você vai resolver esse problema, Ananias. É você.
Você se ponha no lugar de Ananias? Com um comando desse? Eu digo que isso é uma das coisas mais difíceis que Deus já mandou alguém fazer. Soltar aquele que pode me prender, prender meus filhos, minha mulher. E Jesus simplesmente fala com isso para Ananias. Ananias tomou um choque e resolveu dar um conselho para Jesus. Quem sabe Jesus podia ser razoável. Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males ele fez aos teus santos lá em Jerusalém. O senhor sabe o que ele veio fazer aqui? O senhor não sabe não, pois eu sei. Ele veio para cá para prender a todos aqueles que invocam o seu nome. É isso que ele veio fazer aqui. O que Ananias estava dizendo para Jesus? Deixa ele cego. Porque cego ele não pode fazer mal a ninguém. Jesus ouviu a charopada do discípulo todinho. E Jesus disse para ele, não, mas vai. Porque este é para mim um instrumento escolhido. Coitado de Ananias. Para levar o meu nome perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, porque eu vou lhe mostrar o quanto vale sofrer pelo meu nome. E desapareceu. Disse e desapareceu. Ananias ficou com batata quente na mão. E agora? Ele mandou eu ir e me deu o endereço. E se eu for, o homem vai ficar curado. Vai prender minha mulher, meus filhos, eu e todo mundo. Mas como é que eu fico sem ir? Incumbência. Você sabia que Jesus Cristo botou uma batata quente na mão de todos nós? Igual ele botou para Ananias? Cada discípulo de Jesus tem a sua batata quente para entregar. Quantos cegos tem na sua vigilância? Que você nunca foi lá falar de Jesus Cristo e orar por ele. Quantos cegos tem no seu prédio? Que você nunca foi lá para orar pela família dele, mas você critica. E se eles bebem e fazem arruaça, você é o primeiro a querer que eles se mandem, contanto que você fique bem. O perigo que Ananias corria com a família dele é que aquele homem saísse dali, o primeiro a ser preso seria o Ananias. Nós recebemos a mesma incumbência que Ananias recebeu. De ir, levar a cura para quem está cego, impor as mãos sobre ele para recupere a vista. Este é o comando que Jesus dá para a sua igreja. Se você é a igreja de Jesus Cristo, você recebeu esse comando, eu não sei o que você está fazendo com esse comando até hoje. Eu demorei para entender isso. Eu já estava com mais de 40 anos quando entendi que eu tinha alguma coisa para fazer. E eu estou correndo atrás do atrasado. Ananias ficou com aquele comando. Eu imagino o susto que esse homem tinha, que foi feito da expectativa dele. A expectativa dele é que Paulo não chegasse. Afinal de contas, foi o que eles pediram. Agora, não apenas o homem chegou, foi feito da oração deles. O que foi feito da oração deles? Do jejum, dos pedidos. Que frustração! Deus não ouve? Ouve. Deus não é surdo, a não ser que você fez sua oração para algum ídolo. Acha que Deus vai mudar o plano dele? Só porque eu não entendi? Mas quando?
Ananias foi. Eu não queria estar na pele dele, não, mas ele foi. Chegou lá, é interessante, porque quando Jesus Cristo envia os 70, Jesus Cristo é muito prático, mas ele diz, quando vocês entrarem na casa, saúdem o dono da casa. Jesus Cristo tinha dito que a casa era de Judas, mas a Bíblia diz que ele foi entrando e pondo a mão sobre Paulo, dizendo, Saulo, irmão, cadê que ele saudou o homem da casa? O dono da casa. A Bíblia diz que Ananias entrou e pôs a mão de Saulo. E o que será que aconteceu no coração de Saulo? Irmão. O que é que Ananias estava dizendo para ele? Quando Jesus Cristo falou de Saulo para Ananias, ele só disse, ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recupere a vista. Jesus Cristo não disse mais nada do que isso. Fora dizer que é um instrumento escolhido para levar o nome dele. Ele chega e o elo da fraternidade fica exposto. Saulo, irmão, o Senhor me enviou. Sim, o mesmo próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Eu imagino o coração de Ananias como não estava. Aquele momento, tão cheio, tão tremendo com a palavra de Deus e o Espírito Santo ali operando em cima daquele jovem. E quando ele disse isso, como umas escamas caíram dos olhos de Paulo. O primeiro rosto que Paulo viu foi o rosto de Ananias. Aquele a quem ele foi lá para matar, para prender. Foi o primeiro rosto. Eu sempre acho que é um dos momentos mais lindos. Eu gosto de ver momentos de conversão genuína. Esse é um dos momentos mais lindos. Ele viu o rosto de Ananias, meu Deus do céu. Que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que ele se alimentou e depois sentiu-se fortalecido, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus. Ele queria nas sinagogas para fazer arruaça, para prender discípulo de Jesus. A Bíblia diz aqui no versículo 20 que logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Houve uma confusão. O que foi feito com a expectativa da igreja? A igreja pedia para Paulo não ir. Pediu a Deus para Paulo não ir. Lembra que quando Jesus Cristo nos ensinou a orar, ele disse, seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Porque teu é o reino, tua é a glória, teu é o poder, não é meu, é teu. É como Deus quer e não como eu quero. A igreja estava pecando? Não estava pecando. A igreja simplesmente não queria o assassino lá.
Mas Deus tinha um plano no meio de tudo aquilo. E o plano é que Paulo ia chegar, mas iria nas sinagogas para pregar o filho dele. E não para prender nenhum discípulo. Quantas vezes nós nos sentimos tão pequenos para fazer o trabalho? Mas olhe bem, este Ananias que você está vendo aqui, ele só aparece aqui, só na conversão de Paulo, só. Tem outro Ananias com Safira lá no capítulo 5, mas é outro caso. Este Ananias só aparece aqui, mas todas as vezes que Paulo vai falar da conversão dele, ele fala desse Ananias. Quem é Ananias? Você conhece o ministério mais bombástico do que o ministério de Paulo na igreja? Aqui na Bíblia? Pois Ananias é o homem que deu a bênção inicial para esse ministério. Você vê o ministério de Pedro, tão grande, tão tremendo. Quem levou Pedro para Jesus? As pessoas nem dão atenção. Quem levou Pedro para Jesus foi André, o irmão dele. O que foi mais que André fez? Ninguém dá atenção ao pobre do André. Mas André prestou para levar preso Pedro para Jesus. Então são pessoas assim. E às vezes você se sente tão pequeno. Você dá atenção àqueles que aparecem muito, mas no caminho daqueles tem alguém que parece tão pequeno, mas que é tão grande. Nós precisamos ver que as nossas expectativas, elas têm que estar submissas a um plano maior. O plano de Deus, ele nunca mudará. Temos um problema com o tempo. Deus trabalha com plenitude de tempo. Esta semana ontem, eu recebi um comunicado. Me ligaram, uma moça me ligou e ela disse: o que a senhora está fazendo? Eu disse para ela: estou na minha casa, pronta para dormir. Ela disse: que bom que eu peguei a senhora antes de dormir. Olha, uma vez a senhora me disse que Deus trabalha com plenitude de tempo. Tem 4 anos. Eu criei muita raiva da senhora. Eu disse: minha filha, mas olha para Gálatas 4, versículo 4. É por isso que eu estou ligando. Primeiro, para lhe pedir perdão. Segundo, para lhe comunicar uma coisa. O que é? Vou casar sexta-feira. Eu fiquei tão feliz. Vai casar sexta-feira. Ela tem 41 anos. Uma moça que se manteve virgem, pura, à espera que Deus mandasse para ela um marido. Ela vai casar com um rapaz que estava também à espera de uma esposa. Os dois têm a mesma idade. Ele também é solteiro. Eu disse para ela, ela disse: mas irmã, eu oro tanto, eu passo, disse: minha filha, fique calma, porque Deus trabalha com plenitude de tempo. Mas irmã, o tempo passou, disse: para você, não para Deus. Aguarde. Criou raiva de mim, agora, eu não tenho nada a ver com a história. Mas criou raiva foi de mim, já que não dá para criar raiva de Deus. Agora está toda feliz, 5 meses e meio entre namoro, noivado e casamento. Deus, quando Ele tem o plano dele, Ele não vai arredar 1 milímetro por causa de você ou por causa de mim.
Deus tem o plano dele que será cumprido. E o tempo é dele. O que é o tempo? Capítulo 3 de Eclesiastes fala muita coisa sobre o tempo, mas não diz o que é o tempo. O baiano tem uma filosofia. Quem é baiano aqui? Eita! O baiano diz assim: o tempo disse ao tempo que tudo a seu tempo tem tempo. E que é o tempo? Ninguém sabe. Então, Deus tem o tempo dele para tudo. Se você entrega um assunto nas mãos de Deus, e você ora por aquilo, pedindo a Deus que a vontade dele seja feita, aguarde. Porque se você entrega uma coisa na mão do pastor, está bem guardado, mas na mão de Deus, ele jogou fora. O seu sonho você coloca na mão de Deus e acha que ele vai jogar fora. Deus tem tempo para tudo. Paulo tinha uma expectativa, tinha um plano. Acabou, não era aquele. O que vai acontecer? Paulo vai fazer a vontade de Deus? Vai. Paulo vai servir a Deus? Vai. Mas não do jeito que ele queria. Do jeito que Deus queria. A igreja de Damasco vai receber Paulo? Vai. Não queria, mas não o Paulo que a igreja temia, que era o Paulo de Jerusalém. Não é o Saulo de Jerusalém, é o Paulo apóstolo. Então, Deus tem o seu jeito de fazer as coisas. Quantas vezes aquele sonho que está no nosso coração está fora da ordem? Olha, Paulo, como os outros fariseus, eles não perceberam que tinha terminado a época da lei, porque lá na cruz, Jesus Cristo, ele se apossou da lei. Ele cumpriu toda a lei nele. Acabou, completou-se o tempo da lei, começa a graça. A Bíblia diz, a lei foi dada através de Moisés, mas a graça e a verdade foram dadas através de Jesus Cristo. Quantas vezes existem pessoas que estão hoje ainda apostando no Evangelho de João? Quando Paulo chega na sua terceira viagem, praticamente ele já começa em Éfeso. Ele encontra 12 homens que se diziam discípulos de Jesus Cristo. Ele achou estranho, porque era em Éfeso. Achou estranho e diz para eles assim: olha, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles disseram, pelo contrário, nem mesmo sabíamos que existia. Nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou, em que fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Vocês entenderam? Sabe o que estava acontecendo, meus irmãos? Quando João Batista morreu, ele tinha os discípulos dele. Os discípulos de João Batista se dispersaram principalmente para Alexandria. Alexandria era o top da cidade no Oriente. Existia mais do que um livro para cada pessoa. O povo de Alexandria era um povo culto. E 1/3 da população era de judeus. Então os judeus iam para lá estudar, trabalhar e tudo mais. Os discípulos de Jesus foram para lá. Os discípulos de João Batista. Seguramente falando do Messias.
e pregando o batismo de João. Eles eram discípulos de João. Quando João morreu, Jesus ainda não tinha ido à cruz, não tinha chegado o Espírito Santo. Então, Apolo, um desses homens, vem para Éfeso. E ele era um expoente, aquele rapaz. Então, ele começou a pregar Jesus Cristo, do jeito que João Batista pregava. Mas ele só conhecia o batismo de João, então ele batizava todo mundo com o batismo de João. Vocês lembram disso? Qual a diferença do batismo de João para o batismo de Jesus? É que o batismo de João aponta para frente. Ele prepara para a vinda do Messias. Ele leva você a olhar para o Messias que vem. Mas o batismo de Jesus leva você a olhar para trás, para o Calvário, para a cruz, para o que já aconteceu. Não é? Então nós precisamos saber que tem uma época. Esse foi o grande problema aqui. Os fariseus não entenderam que acabou a época da lei e que tinha chegado a época da graça. E aqueles que não aceitaram perseguiam a graça. Mas nada pôde impedir que a graça chegasse até nós. Quantas vezes nossas expectativas estão certinhas, mas estão fora do plano de Deus. Fora do plano de Deus. Estou com um rapaz, crente, nascido em família cristã, pede licença para os pais para namorar uma menina que não é crente. Eu disse, é desigualdade de julgo. Ah, mas ela é virgem. Ela é de uma família muito bem estruturada, porque mora pai, mãe e filhos. E aí? Desigualdade de julgo. Desigualdade de julgo. Nós estamos numa época em que as pessoas vivem no pelo menos. Pelo menos. Os pais não são divorciados. Pelo menos é virgem, como se fosse alguma grande qualidade. É assim que ela nasceu, é assim que tem que ir para o casamento. Não está fazendo favor a ninguém. Nós vivemos na época do pelo menos. A moça que trabalha comigo tem 4 anos que a gente sofre orando porque ela largou o marido que é pastor, com um filho lindo. Foi viver com uma outra mulher. Foi uma vergonha. Uma família de gente boa, são pobres, mas gente maravilhosa. E a gente orando por essa moça. Quando foi mês passado, a moça veio me falar, disse, eu vou ter outro sobrinho neto. Eu disse, de quem? Fulano de tal. Eu disse, mas não era ela que estava vivendo com a mulher. Esqueci de lhe dizer, agora ela está vivendo, ela arranjou um namorado. Pelo menos é homem. Eu disse, é o mesmo pecado. É pecado de impureza, de imoralidade sexual. A ofensa é para Deus, seja com homem, seja com mulher. Não é o marido dela. Não me falou mais. Porque agora nós viemos na geração do pelo menos. Seu filho está namorando uma moça, pelo menos é uma mulher. Está vendo? Nós estamos nessa época. Deus não está sendo influenciado pelo nosso modo de pensar. Paulo tinha a expectativa dele, o jeito que ele queria agradar a Deus, mas não era o jeito de Deus querer ser agradado, porque o tempo já tinha mudado. Você lembra de Caim? Caim era um adorador. Ele foi adorar junto com o irmão. Caim foi adorar, do modo que ele gostava, mas não era do modo que Deus queria ser adorado. Entendeu? Então Deus não aceitou. Por que Deus tem que aceitar goela abaixo aquilo que eu gosto? Não.
Por isso, meus irmãos, nós precisamos conhecer a Deus, para saber de que forma melhor podemos agradá-lo. E nada melhor do que conhecer a Deus através da sua palavra. Abel também foi adorar, adorou a Deus como Deus queria ser adorado. De Abel e de sua oferta, agradou-se o Senhor. Paulo tinha expectativas do modo como ele ia agradar a Deus, mas não estava mais na época. A igreja tinha expectativa que Paulo não chegasse, porque conhecia a história dele. As coisas mudaram e eles não perceberam. Nós precisamos ver se nós estamos buscando a presença de Deus para saber a hora certa, o que Deus quer naquela hora. Os nossos planos, aos nossos olhos, podem parecer perfeitos, mas é preciso que nós venhamos a viver para fazer a vontade de Deus, e não a nossa. Não é Deus que existe para fazer a nossa vontade. Nós vivemos para fazer a vontade de Deus. Senhor Deus, nosso Pai, neste momento nós queremos colocar diante do Senhor os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos desejos, aquilo que temos lhe pedido tantas vezes. Quantas vezes choramos porque desejamos determinadas coisas, mas parece que elas não mudam. E às vezes temos impressão de que o Senhor não está muito interessado nos nossos projetos. Nós lhe pedimos neste momento, ó Pai, que o Senhor nos dê um coração ensinável, um coração quebrantado e principalmente que nós possamos perceber que o Senhor é Deus e que nós existimos para fazer a sua vontade. Ensina-nos, Senhor, a viver na sua dependência e que nós possamos obedecer, ainda que isso nos pareça tão difícil, para que nós possamos lhe agradar, como Ananias lhe agradou. Nós lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém.